Marcelo Marques ainda não foi eleito, mas parece que já está tendo acesso à caneta de presidente do Grêmio. Esses dias eu falei por aqui, né, que essa gestão Guerra seria marcada negativamente por um departamento de futebol extremamente falido, né, liderado pelo Luiz Wagner Vivian, um cara que até hoje ninguém entende como continua no cargo, né, não tem uma valência dele que se destaque assim para a gente entender o Guerra não mexer nessa peça, né, tão importante. E eu falei que por conta disso a gestão Guerra seria marcada como uma das piores da história do Grêmio, porque por mais que tenham competências em outras áreas, coisas que eu nem saberia dizer, o fato de o departamento de futebol ser tão fraco, né, na maior parte do tempo, ou enfim, no somatório geral das ações que foram feitas ali nos 3 anos, né, isso fatalmente faz com que a gestão como um todo seja contaminada, porque é o departamento mais importante do clube, né? O Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Tá no nome do clube, tá no objetivo do clube, então é muito triste constatar isso, e é até louco, né, que o Vivian ele praticamente chega no Grêmio, ele é anunciado no Grêmio logo depois de o Grêmio anunciar o Soares. Então, assim, tava aquele clima bom, aquela euforia, ninguém nem deu muita bola, né? Por isso que eu sempre digo que é importante ter uma oposição ativa, uma fiscalização, e naquele momento não tinha clima para isso. Tava talvez mais... Tinha o presidente Guerra, a gestão Guerra, talvez conseguiu nadar de braçada em dado momento, mais do que a gestão Romildo conseguiu, né, depois que unificou os movimentos políticos, e aí ganhou Libertadores, Copa do Brasil, e aí, cara, é o problema do poder absoluto, né, do presidente, que tem um clima muito favorável e nada de braçada, né. Romildo acabou se perdendo um pouco nesse caminho. O Guerra eu nem acho que foi por esse motivo, tá? Mas algumas coisas sempre passam batidas na euforia. Ninguém questionou, não, só um pouquinho, gente. Esse Luiz Wagner Vivian nunca fez isso na vida. O cara era da logística da CBF. Peraí, só um pouquinho. O Guerra falou em Rodrigo Caetano na campanha. Que mudança brusca é essa? Não tem nada perto do perfil do Caetano. O que está acontecendo aqui? Não, cara, o Soares estava anunciado, estava todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. O cara que levantasse a voz ali seria o chato, né? Geralmente até eu sou esse cara, mas eu acho que nem eu levantei essa voz na época. Até porque assim, cara, eu sempre digo, tá? Anunciar o Luiz Wagner Vivian talvez não tenha sido um grande erro, né? Ele era um cara que nunca tinha feito isso, mas talvez, né, os dirigentes do Grêmio, conhecendo ele, pudessem ter visto ali umas características interessantes, umas valências ali para ser um bom executivo de futebol. Porque o Rodrigo Caetano teve a primeira chance dele, o Rui Costa teve a primeira chance dele, né, todos no Grêmio, inclusive, e se mostraram muito bons profissionais, né? Poderia ser o caso do Vivian, né? O grande erro não é nem tentar, é depois de ver que não deu certo, continuar, né? Então, eu acho que isso passa também pelos vices de futebol, passa pelos diretores de futebol, passa muito pelo Guerra, cada um com sua colaboração mais positiva ou mais negativa, é verdade, não dá para botar todo mundo no mesmo balaio, mas passa muitíssimo e praticamente durante todo o período pelo Luiz Wagner Vivian, que é o remunerado, inclusive, é o profissional da história, e o cara praticamente só não assina a única coisa mais certa dessa gestão, que foi Luiz Soares. Depois ele entra e aí promove mais de, sei lá, 40 contratações e a gente já sabe do saldo. E é muito louco, porque agora estão falando que o Marcelo Marques, né, que será o novo presidente do Grêmio, salvo uma reviravolta de cinema, coisa que não se espera, não se imagina, o Marcelo Marques já vislumbra um time, né, um elenco que ele vai herdar
a partir do ano que vem. E não só o elenco, mas ele também já tem seus receios em relação a onde o Grêmio estará, o que o Grêmio disputará, né? Talvez desde um medo de Série B a talvez até, sendo mais otimista, né, uma vontade de pegar o time na Libertadores, sei lá, né? Então é óbvio que esse 2025 impacta diretamente no 26 e o Marcelo tá de olho nisso. Dado esse contexto, tem muito jornalista dizendo que tanto o Marcelo quanto o próprio Celso Rigo, que fará parte da gestão do Marcelo Marques, eles já estariam em conversas com o Guerra, com a atual gestão, para providenciar reforços. Até aí tudo bem, cara. Até aí tudo bem, aceitar dinheiro não é nenhum demérito da gestão Guerra, não é nenhum demérito de nenhuma gestão. Tu vê um cara, seja lá por qual motivo, por qual objetivo, né? Algum investidor querendo botar dinheiro, seja lá emprestando, seja lá doando, seja lá, tu sempre vai abrir as portas para ouvir esse cara. Pode ser um gremista querendo fazer uma boa ação, pode ser um investidor querendo até mesmo colher frutos lá na frente, mas viabilizar negócios do clube ali a curto prazo. Pode ser um monte de coisa que no frigir dos ovos pode ser benéfica ao Grêmio. Então, não tem problema isso. Não estou dizendo que, meu Deus, olha como a gestão Guerra é uma vergonha, o Marcelo já vai ter que pegar na caneta de presidente agora para começar a... Não. Vejam que eu falei caneta. Eu não falei botar a mão no bolso. A mão no bolso acontece há muito tempo, com muitos investidores e muitos clubes. O que estão falando agora, e que eu tenho visto, ouvido, lido muita opinião de torcedor, é o que evidencia a falência do departamento de futebol da gestão Guerra. Eu não vi ninguém dizendo, gente, que legal, o Rigo e o Marques vão botar dinheiro e a gente vai conseguir contratar alguns nomes nessa janela. Eu não vi as pessoas dizendo apenas isso. Eu vi as pessoas dizendo isso e complementando. Eles vão contratar nomes que eles queiram. Em nenhum momento se falou, e as notícias também dão conta disso, né? Também vão nessa linha, as notícias aí que eu ouvi de alguns jornalistas, que não é que o Marcelo Marques e o Rigo estão providenciando X milhões e dizendo assim, Guerra, por favor, contrate. Não. Agora o furo é mais embaixo. Esses caras estão pensando em ser a próxima gestão. Esses caras estão pensando em herdar um clube, herdar um elenco, herdar uma Série A, ou uma Libertadores, ou algo nesse sentido para disputar o ano que vem. Então, o que se fala é que o Marcelo Marques, ele quer, claro que não, talvez só da cabeça dele, talvez já conversando com seus pares, com futuros dirigentes, com outras pessoas, ele quer determinar os reforços que ele doaria ou emprestaria o dinheiro para o Grêmio. Entendem? Tipo assim, não é o cheque em branco, é tipo assim, olha, Grêmio, vocês querem o Roger Guedes? Queremos, então tá aqui, pum. Que, ó, eu também tô disposto a dar para vocês esse zagueiro e esse não sei o quê. Querem? Queremos. Pum. Esse é o boato que rola e essa é também a expectativa de todos os torcedores. Todo mundo que eu vejo falando do assunto diz algo nesse sentido. Cara, mas o que adianta dar dinheiro na mão do Luiz Wagner Vivian? Que seja também do Rossato, todo mundo entra um pouco de carona nessa história. E tem que entrar mesmo, né? Mas o Vivian é o alicerce ali, o cara que não só não é bom garimpando, entendendo, até porque, né, isso também está a cargo de mais gente, mas principalmente executando, que é o papel dele. Executando, cara, ele é ruim. Dizem, inclusive, que as negociações são pavorosas, que ele perde negociações que o time que leva paga até menos que o Grêmio ofereceu, né? Porque ele não foi lá pessoalmente falar com o cara, ou porque ele não teve contato com o empresário, porque ele não teve um tino, não teve uma, sabe? Então, além de, às vezes, assim, o departamento de futebol ser um pouco atrapalhado, assim, nas decisões, mesmo as que eventualmente acerte, tem erro na execução, na tentativa, né? E aí, cara, eu lembro sempre do Funes Mori, que o Grêmio ficou um mês falando por WhatsApp com o cara
e ele não veio. E o Grêmio não tinha plano B. E aí no último dia da janela, o Renato contratou por telefone o Diego Costa. Ah, era o nosso centroavante dos sonhos e tal? Não. Mas sem o Diego Costa ia ser pior, né? Porque o plano B da direção era não trazer ninguém. Porque eles não conseguiam trazer ninguém. Eles não conseguiam executar, né, as tentativas. Né? Então, tipo assim, ali o Renato tinha um pouco dessa caneta do presidente já, ou enfim, do Vivian, vá lá. Né? Agora é o Marcelo. Tá, o Renato saiu, opa, então agora o departamento de futebol do Grêmio vai voar, né, com as próprias pernas aí. Não. deixa o Marcelo Marques já começar a pegar essa caneta aí de leve, porque eu acho que vai ser importante para nós. Então, assim, cara, é bizarro, cara. É bizarro e eu não tô criticando, tá? Eu não tô criticando nem quando eles deixavam, às vezes, o Renato resolver. É o ideal? Não. O Renato tem condições de montar um time da cabeça dele? Não. Mas, assim, entre o Renato se meter e não se meter, era pior ele não se meter. Isso diz mais sobre a nossa direção do que sobre o Renato. Né? Então, assim, não era... Era o Renato tentando ocupar alguns vácuos que ele via abertos. Cara, pelo amor de Deus, se eu não pegar esse telefone aqui, eu vou jogar o ano inteiro com o André Henrique só, e mais ninguém. Só um pouquinho. Alô, Diego? Sabe? Agora é parecidíssimo, cara. O Marcelo Marques tá olhando pro time, tá vendo ali o departamento de futebol batendo cabeça há 3 anos e dizendo assim, meu, pelo amor de Deus, vou fazer alguma coisa. Ano que vem pode ser eu, e tipo assim, e aí? Né, cara? E é muito louco, tá todo mundo dizendo, olha, o Marcelo não tem que só doar dinheiro, ele tem que chegar lá e tem que já dar a indicação do jogador ou dos jogadores, o que é totalmente plausível e crível, digamos assim, à medida em que o Marcelo, numa entrevista que ele deu, acho que no canal do Bagé, né, se eu não me engano, quando estava ali fervilhando ainda aqueles primeiros movimentos de eleições e tal, ele falando como pré-candidato, ele foi questionado sobre o Luiz Wagner Vivian e ele disse assim, parece um baita cara, uma pessoa muito legal, todo mundo que trabalha com ele elogia, né, uma convivência muito boa, tudo muito legal. Dizem também que ele é um excelente profissional da área de logística, né, o que ele fazia na CBF, inclusive, e, portanto, ele tem totais condições de seguir no Grêmio se eu for o presidente. Não nessa área que ele está hoje, não como executivo de futebol remunerado, mas talvez na logística, talvez, né, em alguma outra coisa ali que ele consiga performar. Então, sendo muito elegante, até sendo elogioso ao profissional, o Marcelo Marques disse assim, cara, nenhuma chance do Vivian ser o meu executivo de futebol. Nenhuma chance. Né? E agora o boato que rola é que ele, Marcelo, juntamente do Celso, querem fazer um aporte para já bombar o time do Grêmio esse ano. E aí eles vão fazer o quê? Dar esse dinheiro na mãozinha do Vivian? Não, né? Não, né? Então, é isso, presidente Guerra. Passa a caneta pro homem e deixa eles trabalhar. Desde já, não como presidente de direito, mas talvez um pouquinho já como presidente de fato. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.